Olá, meus amados irmãos e irmãs, o William aqui falando com vocês, graça e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com grande alegria estamos aqui no 29º dia para juntos refletirmos sobre este dia maravilhoso da consagração, da nossa preparação para a consagração. Por isso estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, chegamos ao 29º dia. Estamos bem próximos de finalizar nossa preparação para a consagração. Que alegria saber que o Senhor nos ajudou até aqui com sua graça, não é mesmo? Antes de fazer essa reflexão do 29º dia, tenho que recordar para vocês que nós temos que fazer as orações para esta semana. William, mas que orações são essas para a semana? Tá aqui, ó. Orações para esta semana. Oração de Santo Agostinho, número 7, que está na página 160. Você também vai fazer a ladainha do Espírito Santo, número 3, na página 150. Também você vai recitar o hino Ave Estrela do Mar, que é o hino número 2, que está na página 150. E também você deve escolher entre a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus ou a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, para que você possa recitar durante o dia de hoje, durante essa semana. São essas orações iniciais. Feito essas orações iniciais, nós vamos refletir alguns pontos do 29º dia. Estamos aí no tema principal, terceira semana, para conhecer melhor a Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, que é a sabedoria encarnada. É o verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós pelo coração, pelo seio da Virgem Maria. Então, 29º dia, tem como subtema aqui, um dos pontos, é doçura e beleza da sabedoria eterna na encarnação. Amor da sabedoria eterna, é o livro que nós estamos aqui, alguns trechos desse livro aqui, juntamente também com alguns pontos do Tratado da Verdadeira Devoção a Santíssima Virgem Maria. Vamos ver aqui esse ponto aqui, ó. O amor de Cristo por nós e sua encarnação. Nos dias passados, nós vimos, através dos textos, que Deus ele nos ama profundamente. Ele se encarnou, na condição de humano, de um ser humano, para nos salvar. Meditamos que ele sofreu por cada um de nós, escolheu, entregou sua vida, daquela época mais trágica que um ser humano pudesse passar, que justamente era a morte de cruz. Então, ele também nos amou profundamente por meio e nos ama através da Santa Eucaristia. Então, é um Deus que quer se fazer muito próximo de cada um de nós, não é mesmo? É isso que nós meditamos aí nesses dias. Senhor, Deus do universo, que fez tudo, todas as coisas visíveis e invisíveis, nos deu nosso Senhor Jesus Cristo e nos ama profundamente, Ele dá provas de amor, entregar o seu Filho, A maior prova de amor, justamente Deus que nos amou, é entregar o seu próprio Filho, o seu único Filho, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Então vamos meditar aqui nesse ponto 104, um trechozinho aqui, para contribuir à nossa reflexão, Tendo o verbo, a sabedoria divina, decidido em conselho da Santíssima Trindade de fazer-se homem para restaurar a humanidade decaída, deu a conhecer a Adão segundo se crê, e prometeu aos antigos patriarcas, como refere a Sagrada Escritura, que a sua encarnação destinava-se a resgatar a humanidade, Então, Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar a humanidade, prova do seu amor para conosco, Olha o que diz aqui nesse ponto 105. Por fim, quando chegou a hora de realizar a redenção da humanidade, a divina sabedoria construiu para si uma casa, uma habitação que fosse digna de si própria. Criou e formou a Divina Maria no seio de Santa Ana, e esta criação deu-lhe uma maior alegria da que experimentou
quando da criação do universo. Então veja, né? Nosso Deus como é maravilhoso. Ele nos enviou Jesus e escolheu uma casa para que o seu filho pudesse habitar. E essa casa é justamente o coração imaculado da Virgem Maria. William, por que você ama tanto a Virgem Maria? Como eu não vou amar a Virgem Maria se o próprio Deus a amou primeiro do que eu? Ele escolheu ela para ser a sua portadora, né? Sua filha, mãe do seu filho amado, né? Então como é que eu não vou honrá-la, respeitá-la? Como eu não vou propagar uma consagração que tem como por objetivo propagar que a Virgem Maria é bem-aventurada entre todas as mulheres, né? E bendito é o fruto do ventre dela, que é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Então, temos que amar porque Deus a amou primeiro, né? Ela é a mãe de Jesus e nossa mãe. Ela gerou Jesus, que é a cabeça da igreja. Nós somos corpos de Cristo, né? Nós somos os membros de Cristo, membros da igreja. Temos que amá-la e respeitá-la, porque assim é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos aqui no 106 também, ó. O 106 diz assim, ó: a torrente impetuosa da bondade infinita de Deus, bruscamente interrompida pelos pecados da humanidade, desde o início da criação do mundo, derramou-se com intensidade e em plenitude no coração de Maria. Então veja aqui que a Virgem Maria, ela é uma mulher predestinada, fundamental no plano de Deus, no plano para a nossa salvação. E aqui nesse ponto 107 diz aqui, ó: em 14 anos de vida teve a Divina Maria tal crescimento em graça e sabedoria divina e uma tão perfeita fidelidade ao seu amor, que provocou admiração não só aos anjos, mas até o próprio Deus. Então veja, né? Essa Maria, a nossa mãe, que nós queremos pedir o coração dela para comungar, para ser gerado Jesus no nosso coração, foi alguém que teve a admiração do próprio Deus. Não é à toa que o anjo Gabriel disse, né? Que ela encontrou graça diante de Deus. Deus olhou para a Virgem Maria e encontrou ali que ali sim poderia o seu filho ser gerado da melhor forma possível, né? Ela é aquela que diz, ela é a serva, né? A serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, como diz lá em Lucas 1:38, não é mesmo? Então vamos meditar esse ponto aqui também, que é muito interessante, que fala a beleza encantadora e doçura inefável da sabedoria encarnada. Então você vê, né, como que Deus ele é humilde, né? Ele se fez homem, ele decidiu se colocar, se submeter às leis daquele período, né, daquela época, e padeceu sob muitas humilhações, perseguições, muitas dores, não só física, mas também da alma também, né? Lembremos aqui, por exemplo, a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Onde Jesus ele disse, ó, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então veja tudo isso por amor de cada um de nós. Veja se Deus ele não quer ficar muito próximo de nós, quer ficar muito junto, unido a nós. E nós temos que retribuir esse amor também desejando isso no nosso coração, não é mesmo? Olha o que diz aqui nesse ponto 117. A sabedoria fez-se homem com a finalidade única de atrair os corações dos homens à sua amizade e à sua imitação. Por isso teve o cuidado de rodear-se de todas as amabilidades e doçuras humanas, mais atraentes e encantadoras, sem qualquer defeito ou fealdade. Deus quer a nossa amizade, a nossa companhia, nós que somos sua imagem e semelhança. Olha o que diz aqui nesse ponto aqui também, ó. A sabedoria é doce nas suas origens, né? Vamos meditar aqui esse ponto 118 agora. Se a consideramos nas suas origens, a sabedoria não é senão bondade e doçura. É um dom do amor do Pai e fruto do amor do Espírito Santo.
é nos dada pelo amor e formada pelo amor. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. Ela é, pois, toda amor, ou melhor ainda, ela é o próprio amor do Pai e do Espírito Santo. Então veja, né, como Deus ele é maravilhoso. Deus amou tanto o mundo, amou tanto o ser humano, que deu seu próprio Filho. Para quê? Vai dizer lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós possamos viver por ele. Então veja, não foi à toa que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo. Foi justamente para nos salvar, para que a gente viva uma vida segundo a sua vontade, na sua companhia. Isso é vontade de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Olha o que diz aqui nesse ponto 2 aqui, ó. A sabedoria é doce segundo os profetas, né? Então aqui no texto vai citar a figura, por exemplo, de São João Batista, né? São João Batista, né? A gente coloca aqui, ó, nesse ponto, ó, São João Batista, que viveu no deserto por um período de quase 30 anos, para merecer com sua penitência austera o conhecimento e o amor da sabedoria encarnada. Quando a enxergou, exclamou de imediato, apontando-a de dedo erguido aos discípulos: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, a sabedoria, ela é doçura também aqui, ó, na boca dos profetas. Você vê, né, quando São João Batista, ele recebeu a visita de Jesus ainda no seio, né, ainda no seio da sua mãe, Santa Isabel, né, quando foi visitado, João Batista foi batizado, foi mergulhado, estremeceu no ventre de Santa Isabel, de tamanha era a alegria, tamanha era a doçura e graça que estava ali acontecendo naquele momento, né? Grande alegria de São João Batista foi quando ele estava, justamente como diz aqui nesse texto, né, no deserto, se penitenciando, quando ele viu o Cordeiro. Você imagina a alegria que deve ter sentido o coração de São João Batista, não é mesmo? Quando viu o Cordeiro, ele falou, né? O Espírito Santo falou através de São João Batista, né? E hoje a gente repete isso, né? Na missa, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Você vê que o quanto que Deus ele nos ama, o quanto que Deus ele nos quer bem, o quanto que ele nos quer os seus amigos, né? Não quer ficar longe de cada um de nós. Então, que nós possamos, né, através dessa consagração, entender esse amor que Deus ele sente por cada um de nós, né? E abraçá-lo, né? Abraçá-lo, querer caminhar numa vida em Deus. E também, caso a gente caia, né, no pecado, em algum momento a gente caia na nossa fraqueza, que a gente possa ter humildade para que nós possamos entender que nós temos um Deus que está sempre disposto a nos perdoar, a nos acolher, a estender sua mão vitoriosa, seu braço vitorioso com a gente, né? Então, amados irmãos, para finalizar o nosso encontro de hoje, nós temos a leitura bíblica que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do 1 ao 5. Então vamos aqui, ó, né, para a leitura bíblica. Vamos para a leitura bíblica, justamente em Isaías, capítulo 11, do versículo do 1 até o versículo 5. E o que diz, né? E o que diz essa leitura? Diz assim, ó: Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele pousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, mas antes julgará o fraco com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. São palavras do Senhor.
Graças a Deus. Então veja, né? Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará das suas raízes. E de onde brotou Jesus? De que árvore? De Maria, a nossa mãe. Né? Imagina uma árvore. A árvore que dá frutos. A Virgem Maria pode ser considerada uma árvore. A árvore que deu o melhor fruto. O único fruto que foi capaz justamente de nos salvar, que é o seu próprio Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Então adoremos nosso Senhor Jesus Cristo, o amemos, o exaltemos com a nossa vida, queiramos a sua amizade, queiramos ficar muito próximos dele, né? Que nós possamos recorrer à sua misericórdia, porque ele sabe que nós somos fracos e nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez, para que ele possa ser grande em nós. Temos que imitar a Virgem Maria, né? Sendo servos. Temos que imitar os profetas também, como São João Batista, que disse assim, ó, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então que Deus cresça, né? Através desses exercícios que nós fizemos hoje aqui, estamos finalizando. Cresça no seu coração, que você possa perseverar e possa ter esse zelo e esse amor aumentado cada vez mais, cada dia mais no seu coração por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos e irmãs, esse foi o nosso encontro de hoje, 29º dia. Espero amanhã estar com vocês refletindo, né, o 30º dia. Desejo que você seja perseverante, para que nós possamos nos consagrar a Jesus totalmente por meio da Virgem Maria. Amém? Até lá, graça e paz.